Quero compartilhar uma palavra com vocês que está no meu coração. Uma palavra, claro que sobre mãe, mas eu queria trazer isso num aspecto de falar dessa maternidade como algo inteiro, intrínseco na vida do ser humano. Dessa dádiva assim de ser mãe, a dádiva da maternidade, mas não de uma exclusividade no gerar, no criar, no participar. Vamos usar assim o modelo de mãe, vamos falar sobre mãe aqui hoje, mas trazer isso para o seio da igreja, para as relações da igreja, para aquilo que a igreja de verdade precisa entender. E a palavra de Deus grita tanto isso conosco, seja falando de mãe, seja falando de paternidade, seja falando do que for, a Bíblia sempre converge diretamente para uma só mensagem. E quando nós olhamos para as relações maternais, quando nós olhamos para a dádiva de ser mãe, nós olhamos e nos remetemos e voltamos no passado, nas gerações que nos antecederam. Quando nós olhamos, por exemplo, para as nossas bisavós, como que a figura da matriarca representava, como que era marcante a figura dessa mãe, dessa avó. Era uma figura que representava, não era uma figura aleatória, não era alguém que era lembrado por acaso, não, ela representava a estrutura, era uma coluna da família. Era tão expresso isso, não só no poder dessa matriarca, mas também na relação dela para com a família. É muito simples da gente lembrar, muitos de nós aqui viveram isso, tenho certeza, que quando uma criança tinha piolho, a avó daquela época, ela fazia questão de pegar o menino e botar no colo. O menino esperneava às vezes ali porque tinha que ficar tirando piolho, mas aquilo ali não era uma fórmula simplesmente para tirar o piolho ou para o menino ficar livre daquilo. Não, aquilo era um laço afetivo, era um laço de alguém que queria cuidar, era um laço de alguém que tocava, era um laço de alguém que abraçava, punha no colo, não interessa para quê, mas colocava no colo. Hoje, se um menino tem piolho, a mãe hoje, se possível, manda fazer uma detetização de longe. Fala, põe um negócio na cabeça desse menino aqui, porque eu não quero pôr a mão nele, eu não quero fazer isso, ou porque eu não tenho tempo para fazer isso. Porque o mundo hoje globalizado, esse mundo tão comercial, tão capitalista, colocou as mães de hoje numa condição que não é a condição que Deus projetou para ser, que não tem mais esse tempo, mais esse laço afetivo, essa representatividade que faz tanta diferença na vida dos filhos. Quando nós olhamos para uma mãe que amamenta, e hoje isso tem cada dia sido colocado como uma menor importância, mas o leite materno, as mães aqui vão saber o que eu estou dizendo. O leite materno, a composição do leite materno, ela é conforme aquilo que a mãe se alimenta, é conforme aquilo que a mãe come. Então, o leite ele é uma parte da mãe. Então a criança se alimenta da mãe, que teve aquela alimentação e agora está passando isso no leite para a criança. Por isso é que tem gente que cresceu gostando mais de doce, outros mais de salgado, outros gostam de comida mais molhada, outros de comida mais seca. Tem gente de todo jeito, a gente não entende por quê, mas é por isso, é porque se alimentavam de uma mãe que estava fornecendo para eles aquilo que era parte dela. Então uma mãe que tinha uma alimentação às vezes mais fraquinha ali um pouco, ela passava aquilo para a criança, e aí de repente comia alguma coisa melhor, outra mãe passava isso também para a criança. Mas hoje, independente se a alimentação é ruim ou se a alimentação é boa, o que está acontecendo hoje é que as mães estão privando as crianças de serem amamentadas na maioria das vezes, porque precisam trabalhar ou porque simplesmente não querem fazer isso, e desmamam esses meninos e compram uma lata de leite em pó. E aí está criando uma geração toda igual. É uma geração de menino leite em pó. É os meninos leite em pó.
criar tudo de um jeito só, tudo igual, tudo com o mesmo esquema. E pior, tira o menino, desmama ele, compra um leite em pó e entrega ele muitas vezes ou para uma babá ou para a avó cuidar, e priva a criança daquilo que é o principal: se alimentar da mãe e ter um relacionamento com a mãe. Não estou dizendo aqui que as avós não cuidam, muito pelo contrário, elas cuidam muito bem. Por quê? Porque elas tiveram esse laço afetivo com a filha e agora vão ter com os netos. O problema está nas filhas, que não vão conseguir gerar esse laço com seus filhos e muito menos com seus netos. Então é uma geração que precisa parar para pensar no que está sendo feito, precisa parar para pensar nesses laços maternos, de mães que precisam cuidar da herança que é do Senhor e se voltar para o Senhor no sentido de serem as mães que essas crianças precisam para expressar o Senhor. Por isso eu queria falar com vocês essa noite a história de uma mãe da Bíblia que representa tão bem isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, a partir do versículo 21. Acende. Diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dela e lhe rogaram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Senhor, essa é a tua verdade. Não nos deixe ficar enganados aqui hoje, mas revela, Deus, através desse teu servo tão pecador. Revela para o teu povo, para as mães, para os filhos que estão ouvindo hoje. Revela para eles aquilo que o Senhor quer dizer aqui essa noite, Pai. Revela para eles aquilo que o Senhor é. Revela para eles, Pai, o verdadeiro sentido das coisas. Que em nome de Jesus, que essa mensagem seja construída sobre o teu sangue, sobre o fundamento daquilo que o Senhor é, e que todas as verdades que sejam ditas hoje aqui sejam segundo a tua vontade e a tua natureza, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, esse texto nos mostra claramente uma mãe determinada. E uma mãe determinada, eu queria dizer para você, mãe, que uma mãe determinada, uma mãe segundo a vontade de Deus, não é uma mãe que luta com o diabo. Não é uma mãe que fica exorcizando uma luta que infelizmente a religião ensinou para ela, que ela tem que lutar com o demônio. Que quando as coisas acontecem na sua casa, as pessoas dizem: é demônio, então luta contra o demônio, faz um jejum contra o demônio, faz muita oração contra o demônio. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe, presta bastante atenção, deixa Deus falar no teu coração aqui essa noite. A tua luta, antes de ser contra o demônio, de ser contra o diabo, a tua luta primeiro precisa ser com Deus.
Porque só pessoas que lutaram com Deus tiveram a sua identidade revelada naquilo que de fato Deus nos fez para ser. Quem venceu o diabo foi alguém que era a encarnação do próprio Deus. Era um homem que venceu o diabo porque ele sabia quem ele era em Deus. Quem venceu o diabo foi Cristo Jesus, porque ele já sabia quem ele era. E hoje o que a gente vê, infelizmente, são métodos paliativos, religiosos, de pessoas que querem resolver o problema das mães, dos filhos, das casas, fazendo com que elas partam para uma luta sem que elas se conheçam, sem que elas saibam quem elas são. A tua luta primeiro precisa ser com Deus. Essa mulher, quando teve esse problema com a filha dela, ela entendeu que ela não podia vencer aquilo que estava acometendo a filha dela, que estava sobre a filha dela, que estava oprimindo a filha dela. Ela não podia vencer aquilo sozinha, mas antes ela tinha que passar por um processo, e eu chamo isso de luta com Deus, porque a nossa natureza caída vai contra a natureza divina de Deus. É uma luta contra. É uma luta entre o desejo da alma e o poder do Espírito. É uma luta com Deus. Essa mulher, ela partiu para a luta sim, mas ela foi lutar primeiro com quem ela devia lutar. E é isso que eu digo para você, mãe. Você, mãe, que gera, você que tem filhos, você que já gerou, você que agora está vendo seus netos, mas ainda vê um embate, vê o desafio. Muitas vezes vê o abismo na frente, vê as trevas, não vê luz. Não queira primeiro lutar com o diabo sem antes lutar com Deus. Essa mulher, ela foi para a luta com Deus. E se tratava, preste bastante atenção nesse detalhe, se tratava de uma mulher grega, gentia. O que isso significa? Significa que era uma mulher que não era uma mulher moldada na fé dos templos. Não era uma mulher que frequentava a igreja, que seguia a religião. Não era uma mulher judia. Era alguém que ainda não conhecia Deus na sua essência, mas que também, graças a Deus e glória a Deus, também não conhecia o ranço da religião. Às vezes é melhor que não se conheça o ranço da religião. Por isso, querido, que quando uma mãe às vezes adentra aqui o lugar, a igreja, que nos procura porque o filho está nas drogas, ou porque a filha se perdeu, ou porque o filho cometeu um crime bárbaro, e o coração dela está angustiado, o coração dela já não sabe mais o que fazer, e ela está aflita, e às vezes ela nunca colocou o pé numa igreja evangélica. É mais fácil, porque ela não tem os cacuetes, ela não tem o vocabulário gospel, ela tem um coração aflito, um coração em busca. Ela tem alguém que precisa, que a alma já gritou e o Espírito aponta para um Deus que pode resolver o problema dela, que a religião não resolve. Essa mulher era gentia. Essa mulher não carregava a religião em cima dela, porque a fé vem pela graça divina. Não tem a ver com a família que você nasceu, não tem a ver com a igreja que você congrega, ou se você nem congrega. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que existe. E não é aquilo que eu vou conquistar, mas é aquilo que eu sou. E eu sei que isso existe. Pela fé eu trago a materialidade. Essa mulher não sabia provavelmente que dentro dela tinha uma guerreira, que dentro dela tinha uma mulher que tinha fibra, uma mulher que diante da situação difícil não pensou duas vezes e disse: eu preciso resolver, e eu não vou procurar na religião, mas eu vou direto no próprio Deus, porque a minha luta é com Ele, a minha luta é com o Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, às vezes a gente fica tentado aqui a dizer assim: a tua luta pode ser resolvida se você vier congregar com a gente. Vem para cá porque aqui tem um poder sobrenatural.
aberrações que acontecem na internet. Estávamos vendo aqui há 5 minutos atrás uma igreja grande que domina as mídias hoje de TV, vendendo uma semente por R$1.000, prometendo cura de coronavírus. Isso é caso de polícia. Isso é caso de polícia. É com muita tristeza que a gente vê que a igreja caminhou para esse sentido. Mas a Bíblia revela que ainda tem gente como essa mulher. Tem gente como essa mulher aqui, uma mãe que luta com Deus, é uma mãe que tem discernimento sobre o que estava acontecendo com os seus filhos. Essa mulher discerniu no versículo 22, ela disse: a minha filha está endemoniada. Ela conseguiu discernir exatamente o que era o problema da sua filha. E isso é que eu digo para você, mãe, e estendo isso para você que é pai também, para você que é avó também. A maioria das vezes não resolvemos os problemas dos nossos filhos porque não estamos mais discernindo o que é de verdade o problema que eles têm. Muitas vezes descobrimos que os nossos filhos estão se envolvendo com drogas e achamos que isso é o problema deles. Muitas vezes descobrimos que os nossos filhos estão entrando em uma homossexualidade e dizemos que isso é o problema deles. Às vezes descobrimos que os nossos filhos estão entrando para o mundo do crime e achamos que esse é o problema deles. Às vezes os nossos filhos entram em prostituição e achamos que esse é o problema deles, porque é mais fácil eu apontar para o efeito do que para a causa. É muito mais fácil eu dizer que isso é o problema do que ter que me aprofundar e descobrir que de verdade o problema muitas vezes não tem nada a ver com isso, que isso foi só a consequência, mas a causa é outra. Muitas vezes quando descobrimos que os nossos filhos estão entrando no mundo das drogas e achamos que isso é o problema, quando vamos aprofundar nas causas, é porque tiveram uma desconsideração dentro da família, porque não tiveram um abraço na hora que tinha que ter, porque não tiveram um conselho na hora que tinha que ter, porque não tiveram uma porta aberta na hora que tinha que ter. Muitas vezes quando descobrimos que os nossos filhos estão caminhando no mundo do homossexualismo, dizemos que isso é o problema e começamos a fazer campanhas para tirar demônio da vida deles, quando muitas vezes o que era sobre a vida deles era uma situação demoníaca e não um demônio agindo, uma situação demoníaca que mudou o ambiente da casa dele, que fez ele ser uma figura meramente que participa dali, mas que não tem expressão nenhuma mais, que senta na mesa para almoçar, muitas vezes sozinho, ou que vai comer no seu quarto uma semana inteira, e ninguém nem percebe que essa criança esse adolescente não senta mais na mesa para comer, que esse adolescente não conversa mais, ele só vive no celular, não observa mais que ele está entristecido, que muitas vezes não penteia nem o cabelo mais, que está se envolvendo na internet com companhias estranhas, com pensamentos estranhos, que faz pesquisas estranhas na internet, porque não discernimos de verdade qual é o problema dos nossos filhos. Por isso então eu digo para você, mãe, que está assistindo essa live hoje, em nome de Jesus, faça como essa mulher. Se você tiver que lutar com Deus, então primeiro discerna qual é o problema do seu filho, qual é a raiz do problema dele, por que ele está assim, qual é o mal que acomete ele, porque na maioria das vezes nós fazemos parte desse mal, somos parte do problema, quando não somos o problema todo. E essa é a preocupação. Essa mãe discerniu o problema, e do mesmo jeito que ela discerniu o problema, ela também discerniu quem poderia ser a solução. Eu conheço muita gente que até sabe o problema dos filhos. Eu conheço muita gente que sabe que houve um abandono por conta da carreira, que o mais importante foi ganhar dinheiro, que o mais importante foi conquistar lugares, foi conquistar títulos,
que o mais importante é o meu eu ser vitorioso, e o meu filho está bem, porque eu dei para ele uma babá, porque eu dei para ele o último modelo do videogame que ele tanto queria, porque eu dei para ele a melhor escola. Mas se você sentar com esses meninos e perguntar o que é que você mais queria, com certeza a maioria vai dizer: eu queria o papai e a mamãe sentados na mesa, conversando comigo, ou então brincando comigo no parquinho de bola, que às vezes uma bola custa 5, 10 reais, e o que você está gastando com ele nunca vai suprir aquilo que de verdade ele queria. Quando discernimos o problema, e muitos de nós já sabemos o problema, precisamos saber também que existe uma solução, e a solução é lutar com Deus agora, é ir para o Senhor, é ir para Ele e dizer: Deus, eu não sei vencer essa batalha sozinho. Meu filho está com problema, a minha filha está com problema. Eu já detectei que esse problema, parte dele sou eu. E eu também sei que o único que pode me ajudar é o Senhor, se eu te conhecer na tua essência, naquilo que o Senhor é. Uma mãe que vai à luta, ela não simplesmente sabe que a melhor questão de uma criança é você suprir ela nas carências financeiras que muitas vezes foi você mesmo que criou, que na cabeça dela isso não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. Quer fazer um teste? Quer fazer um teste? Se você tem uma criança com menos de 3 anos de idade, compra um brinquedo para ela de R$3 e vai com um brinquedo de R$3 embrulhado e uma nota de R$100 e vê o que ela vai querer, porque aí você vai ter certeza de que os valores deles são outros. Ou então tenta oferecer para uma criança de 3 anos uma nota de R$100 em troca dele não querer ir na praça brincar no pula-pula, para ver se ele quer. Ele quer ir na praça com você. Não são esses os valores, não são esses os problemas. Precisamos discernir os problemas. Uma mãe que luta com Deus é uma mãe que transforma a sua luta em adoração. Essa mulher, quando nós lemos no versículo 22, ela foi clamar por misericórdia. Quando ela encontrou com Jesus, ela viu que a necessidade dela poderia ser transformada num altar de adoração. E isso eu digo para você, mãe que está assistindo hoje: quando você for para Deus, quando você for lutar com Deus, não chega arrogante, não chega achando que você pode comprar a bênção, não chega achando que porque você foi no lugar onde disseram para você: vamos fazer uma campanha de 7 dias que vai resolver o problema do teu filho que às vezes tem 7 anos. Isso não vai resolver. Sabe o que vai resolver? É você transformar essa oportunidade em um altar de adoração. Essa mulher foi para Deus e ela suplicou por misericórdia. Muitas vezes o que está faltando em nós é isso: chegar diante de Deus e clamar por misericórdia, transformar isso numa adoração, uma luta onde eu adoro aquele que é digno de toda adoração. Chegar para o Senhor e dizer: Deus, eu te adoro. Deus, o Senhor é tudo para mim. Deus, eu preciso te conhecer, porque eu conhecendo o Senhor, eu sei que eu sou capaz de levar a tua cura para dentro da minha casa e para a vida dos meus filhos. Transforma isso num altar de adoração. Deus não resiste a um coração quebrantado. Inclusive hoje a nossa oração do dia como igreja é por quebrantamento. Porque um coração quebrantado significa um coração quebrado, um coração moído, um coração desfeito de tudo que ele era, pronto para ser refeito na mão de um oleiro que sabe construir do jeito dele, colocar do jeito dele. Um coração quebrado, quebrantado. Quando você se prostra, a Bíblia diz que ela se prostrou diante do Senhor. Quando você se prostra diante de Deus, Deus se prostra para te ouvir.
É só você olhar a movimentação, olha a movimentação do céu. Quando Deus viu a miséria humana, e viu uma humanidade caída e prostrada, que precisava de salvação, Deus se prostrou, Deus desceu do céu. Se você é altivo, você vai ver um Deus reto e longe, mas se você se prostra, você vai ver Deus se prostrar proporcionalmente a teu clamor por misericórdia. Porque Deus não suporta, Ele não pode resistir a um coração quebrantado. Deus é todo poderoso, mas Deus não vai contra a sua natureza, porque Deus é amor e coração quebrantado é amor. Deus não vai contra a sua natureza. Essa mulher transformou essa oportunidade em um altar de adoração. Sabe, querido, Deus às vezes adia a solução do problema, porque Ele quer que nós nos quebrantemos diante dEle. Olha para a situação de Ana. Durante muitos anos, Ana tinha um esposo chamado Eucana, que também tinha uma outra esposa chamada Penina, e a Bíblia diz que Penina carnal, um problema de uma carência que ela sofria por não ter filhos. A Bíblia diz que ela não teve filhos. Mas teve um dia que essa mulher se prostrou diante de Deus. Teve um dia que ela se quebrou diante do Senhor. E um coração quebrado, ouça o que Deus está dizendo aqui para você. Um coração quebrado, ele diz verdades. Um coração quebrado proclama verdades. Ela prostrada, quebrada diante de Deus, ela liberou uma verdade. Ela disse: Deus, me dá filhos, senão eu morro. Era alguém falando uma verdade. E Deus olhou para ela naquele momento de quebrantamento, e ela fez mais. Porque quando Deus vira o olhar dele para nós, é automático como nós mudamos a direção para a direção de Deus. Porque o olhar de Deus nos atrai. Foi o olhar de Deus que nos levou para a cruz. O olhar de alguém pregado numa cruz nos fez olhar para um Deus que entregou. Quando Deus olhou para Ana, o olhar de Deus atraiu Ana, e ela entendeu o porquê que a sua madre era cerrada, porquê que o seu útero era seco, porque havia um propósito maior no céu. Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Quando Ana olhou para Deus, porque o quebrantamento abriu essa porta, quando ela olhou para o Senhor, Deus olhou para ela, e naquele momento Ana disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. O problema de Ana foi adiado durante muitos anos, porque faltava quebrantamento em Ana. Faltava Ana se quebrantar diante de Deus, para que a verdade do céu fosse revelada. Então essa noite, aproveite, se você nunca fez isso, se prostre diante do Senhor. Se prostre diante do Senhor, quebra o teu coração, que você vai atrair o olhar de Deus para você. Você vai atrair o olhar do céu para você. E quando você olhar para esse olhar, você vai ver uma porta aberta, você vai ver uma janela que se abre, você vai ver uma resposta que vem. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Coração quebrantado. Essa mulher se prostrou diante de Deus, e o seu clamor era cheio de empatia. Porque nós vemos falar muito em simpático, alguém que é simpático, mas precisamos entender alguém que é empático, alguém que não pensa em si, alguém que pensa no outro. O clamor dessa mulher cirofenícia não era para ela. O clamor dessa mulher cirofenícia não era para alguém que queria o seu sonho.
Não foi alguém que acordou de manhã e disse: hoje eu vou até o Senhor para Ele me dar a minha vitória. Eu não vou até o Senhor hoje para que Ele me dê a casa dos meus sonhos. Eu não vou ao Senhor hoje para que Ele me faça alguém superior nessa terra, me coloque em lugares altos. Não, essa mulher acordou de manhã como alguém que identificou um problema na sua filha e foi para o Senhor interceder, não por ela, mas pela filha dela. Quando intercedemos por alguém que não é nós, essa oração chega rápido no céu, porque tem a ver com a natureza de Jesus, que sem pecado nenhum desceu nessa terra e fez exatamente isso diante de Deus, intercedeu por mim e por você diante do Pai. Assim como ele estava na cruz, ofendido, humilhado, os fariseus disseram para ele: por que você não desce daí, você não é Deus? E ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu por nós diante de Deus. Alguém que intercede por outra pessoa diante de Deus, leva para Deus a semelhança de um Cristo. A semelhança de um Cristo. Essa mulher estava lá por causa da sua filha. Era por ela que ela clamava, porque ela estava possessa e ela disse: Senhor, me ajuda. O Senhor me ajuda fez com que ela e essa menina se tornassem uma coisa só. A dor da filha se tornou a dor dela. Assim como muitas vezes precisa acontecer na igreja, a dor do mais fraco, a dor do humilde, a dor do que não conhece a Deus, a dor do que está distante do Senhor, precisa ser a nossa dor, de maneira que quando clamarmos muitas vezes, não vamos nem conseguir dizer: Senhor, socorre ele, é dizer: Senhor, me socorre, porque eu entendi que eu e ele fazemos parte do mesmo corpo, e a dor dele dói em mim, a dor dos nossos filhos dói em nós, fazemos parte de um só corpo. Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Uma mãe que luta com Deus, que vai à luta com Deus, é uma mãe que está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha liberta, para ver o seu filho liberto. Uma mãe que luta com Deus, ela não mede esforços, ela não faz cálculo. É como Davi. Enquanto o exército fazia conta de quantos metros tinha o gigante, o tamanho da lança que era o gigante, o tamanho do escudo que tinha o gigante, Davi chegou lá e ele sabia que ele tinha algo diferente que ninguém tinha. Enquanto todo mundo fazia conta e fazia os cálculos para saber se dava ou não dava, Davi não fez cálculo nenhum. Davi simplesmente disse: eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos. Porque não há obstáculo para aquele que carrega Deus. Porque aquele que carrega Deus não está preocupado numa vitória triunfalista, mas está preocupado em deixar claro um sacrifício em favor dos outros. Porque Davi podia ter morrido diante do gigante Golias, se essa fosse a vontade de Deus, mas a história ia ficar registrada aqui: um menino que foi ungido com 5 pedras e um estilingue e tentou matar um gigante, quando um exército inteiro tremeu nas bases. Não tem a ver com a vitória, tem a ver com o processo. Mães que lutam com Deus são mães que não temem os obstáculos. Assim como essa mulher Cirofenícia, assim como Jacó, quando lutou com Deus lá em Betel, Jacó lutou com Deus, segurou em Deus, até que Deus perguntou para ele: qual é o teu nome? Deus sabia o nome de Jacó, Jacó é que não sabia qual era o nome dele, e ele teve que dizer: eu sou trapaceiro, meu nome significa usurpador, trapaceiro. Naquele momento ali, Deus se deixou vencer para que Jacó fosse vencedor. Deus se deixou perder para que Jacó se achasse. Um Deus invencível, que se permite ser vencido para que eu possa vencer nele.
Não há obstáculos. Não há desafios insuperáveis. Alguém que quer enfrentar, uma mãe que quer lutar com Deus, ela passa por isso. E essa mulher, ela enfrentou 3 obstáculos para poder lutar com Deus e ter a vitória com Deus, não em Deus, mas a vitória com o Senhor. Ela passou pelo primeiro obstáculo, que foi o desprezo dos discípulos de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe. Não viva uma vida no Evangelho achando que pessoas sempre vão resolver para você em nome de Deus. Porque a maioria dos que servem a Deus ainda não conseguiram nem saber o que eles são em Deus. E quando eu digo isso para você, você deve estar achando engraçado, porque eu faço parte disso. Eu não tenho todas as respostas. Eu sou alguém tentando olhar para o Senhor e tentando buscar uma direção que eu possa compartilhar com você. Mas não sou eu que tenho as respostas, eu só tenho um apontamento. Quem tem as respostas é Jesus. E essa mulher entendeu isso quando os discípulos tentaram pará-la no caminho e tentaram dizer para ela: não se aproxime do mestre, não chega perto dele. A maioria das vezes isso está acontecendo com a religião. A religião diz: o teu filho se perdeu, é transexual, é travesti. Não, então você tem que fazer uma oração de libertação em tal lugar para Deus libertar ele. Ao invés de dizer para você: pega na mão dele e vê se ele quer vir para cá. Porque se ele vê o amor de Deus aqui, a única solução que ele tem de salvação, e quem tem o propósito para a vida dele é Deus. Talvez você está vendo a tua casa se perder e a religião está botando a culpa em você, está dizendo para você que isso é a mão de Deus pesando por alguma coisa que você fez no passado. Eu quero dizer para você que o que você fez no passado, o que eu fiz no passado, o que a humanidade fez no passado, ficou cravada na cruz do Calvário. Todo escrito de dívida que havia sobre mim e sobre você foi pago no sangue de Jesus. Não deixa os discípulos que ainda não sabem o que são te parar desse encontro, parar você no encontro com o Senhor. Essa mulher enfrentou outro obstáculo, que foi a barreira do silêncio de Jesus. Irmão, irmã, entenda uma coisa, mãe que está acompanhando aqui essa noite. O silêncio de Deus, ele é pedagógico. O silêncio de Deus não é castigador, ele é pedagógico. É um silêncio que ensina. É um silêncio de alguém que sabe que muitas vezes é necessário deixar você falar primeiro, deixar você expor primeiro, deixar você falar tudo que você precisa falar, que você precisa vomitar tudo. Quem já passou por psicólogo, psicanalista, sabe o que eu vou dizer aqui agora. Muitas vezes, em muitas sessões que você participa, você senta, começa a falar e eles não dizem nada, porque aquele momento ali é um momento que eles precisam deixar você falar, deixar você pôr para fora, deixar você expor, deixar você literalmente, com o perdão da palavra, vomitar. Eu me lembro uma vez que eu estava com um estômago muito ruim, já fazia vários dias. E eu me lembro que eu fui na casa da minha sogra. E eu cheguei lá, comentei com ela que eu estava com esse problema há vários dias. Ela falou: tem um remédio bom para isso, vai resolver o seu problema. E eu lembro que eram umas gotinhas, eu não lembro o que era, um remedinho, né, de planta, alguma coisa, e era bem amargo. E ela me deu, eu tomei o remédio e fui embora. Quando eu cheguei lá em casa, eu pus tudo que eu tinha para fora. Aí eu falei com ela, falei assim: o remédio me fez foi vomitar. Ela falou: você sarou? Eu falei: sarei. Ela falou: então era exatamente para isso. Porque o silêncio de Deus muitas vezes vai fazer com que a gente faça isso, com que a gente coloque para fora aquilo que está me matando, aquilo que está me segurando, aquilo que está me prendendo, aquilo que eu não tenho coragem. Diante de Deus, quando Deus não fala, eu vou falando, e Deus está ouvindo, Ele não responde, mas Ele sabe que você está sendo curado. Essa mulher teve o silêncio de Deus. Os céus ficaram em silêncio diante do clamor dessa mãe. Porque eu vou dizer uma coisa para você que está me assistindo aqui, mãe. É muito fácil eu crer em Deus quando os milagres estão acontecendo.
É muito fácil eu crer em Deus quando o meu filho também está se convertendo, quando a minha filha está se convertendo. É muito fácil eu crer em Deus quando eles começam a pregar, começam a cantar, começam a evangelizar, começam a amar a palavra, começam a estar junto com os irmãos, começam a falar de Jesus. É muito fácil eu crer. O difícil é eu crer quando tudo está dando errado, quando eles estão se desviando, não querem saber de nada, não gostam da palavra, não querem saber da comunhão. A vida deles não é mais um testemunho que mostra Jesus. Nessa hora o céu se cala, tudo fica de bronze, o céu fica de bronze. Mas é nessa hora que Deus está querendo ouvir o teu clamor. O clamor de quem não ouve a resposta, mas sabe que tem um Deus que ouve e te faz colocar para fora tudo aquilo que às vezes está te parando no processo. Ela enfrentou o silêncio de Jesus. E a última barreira que ela enfrentou foi a resposta de Jesus. Jesus disse: eu fui enviado para a casa de Israel. Essa mulher lutou com Deus e ela venceu Deus no seu planejamento. Jesus havia planejado estar naquele lugar sem ser visto por ninguém. Foi achado por essa mulher, foi contestado por ela, e havia um plano de Jesus aparente. Jesus tinha ido ali e dizer claramente: eu vim para os da casa de Israel, eu vim só para o povo de Israel, eu não vim para você que é uma estrangeira. E ela olhou para Jesus e disse: socorre-me. E sabe o que eu descubro aqui? É que dentro de todo o plano de Deus, eu faço parte desse plano. Você faz parte, mãe, desse plano. Por mais que possa parecer que Deus estava indo para uma direção que Ele já disse que não ia fazer, que as coisas apontavam para não fazer, diante de um socorre-me, Ele revela que você faz parte do planejamento. Que Jesus não tinha vindo só para a casa de Israel, Jesus tinha vindo para todos. Essa mulher enfrentou essa barreira, uma resposta que muitas vezes faz com que a gente desista. De gente que diz para você: Jesus não é para você, porque você não usa a roupa que você tinha que usar. O plano de Jesus não passa pela sua casa porque você vem de uma religião estranha, esquisita. O plano de Jesus não passa pela sua casa porque os seus filhos estão todos endemoniados. Quando ela disse socorre-me, Deus abriu o maior plano de toda a história. Quando Ele incluiu alguém de fora no plano de alguém que tinha dito: eu vim para a casa de Israel, e atiçou, aguçou nessa mulher um socorre-me de um clamor inabalável, de alguém que estava quebrado diante de Deus, mas que estava disposta a lutar com Ele para ser inclusa no seu plano, ela e a sua casa. Você, mãe, que está me ouvindo hoje, faz parte do plano de Deus. Apesar de todo o planejamento parecer que não. Por que que Jesus agiu assim com essa mãe? Para a gente encerrar. Jesus agiu assim com essa mãe porque Ele queria despertar no seu coração uma fé robusta. Ele queria despertar em alguém que estava lutando com ele as habilidades de alguém que precisava agora revelar para aquela filha quem Deus era. Deus já fez isso em outras épocas. Deus já fez isso com Abraão, quando prometeu para Abraão que iria dar um filho para ele e para sua esposa Sara. E esse filho só veio 25 anos depois. Durante 25 anos, Abraão olhava para ele cada vez mais envelhecido, cada vez mais com o corpo amortecido, com os cabelos brancos e as rugas todas no seu rosto, e a mão perdendo a força, muitas vezes os pés calambeando, de alguém que estava caminhando para o fim da vida. E a promessa de Deus estava lá.
A promessa estava, mas ainda não havia se cumprido. Por que isso? Porque Deus precisava ensinar para Abraão que ele tinha que ter uma fé robusta, uma fé de quem crê sem ver. Por isso Abraão foi chamado de pai da fé, porque precisa ter muita fé para materializar aquilo que é impossível humanamente. Talvez você está olhando para a sua situação agora e está dizendo: humanamente é impossível que o meu filho seja salvo, humanamente é impossível que eu consiga mostrar esse Deus para ele, porque ou eu já estou cansado, ou eu não conheço nada de Bíblia, eu não conheço nada do Senhor. Mas assim como Deus prometeu para Abraão e levou 25 anos, mas Deus cumpriu, porque Ele tem que trabalhar em nós uma fé robusta, uma fé que crê na vontade e não na realização. Porque o que há em Deus não é simplesmente as realizações que queremos, mas a vontade de fazer. Deus deu o filho para Abraão, e depois, quando o menino era adolescente, Ele pediu o menino de volta. Para alguém que já tinha visto Deus dar um filho na sua velhice, 25 anos depois, Ele também se tornou capaz de entregar esse filho, porque Ele cria na ressurreição que estava em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Abraão viu o dia de Jesus, quando ele viu Deus providenciar o cordeiro no lugar do seu filho. Mas era um filho que já estava entregue, porque era alguém que agora sabia que podia levar o tempo que fosse, mas que a sua fé seria fortalecida para o dia que acontecesse. Deus fez isso com Lázaro, com as irmãs de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. A Bíblia diz que Lázaro era amigo, tão era amigo que Jesus, ao chegar diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Chorou pela dor da família. A humanidade de Jesus chorou. Mas Jesus chegou no quarto dia, sabe por quê? Porque naquela época os judeus acreditavam que uma pessoa poderia ressuscitar, o espírito poderia voltar para ela até no terceiro dia. Por isso os velórios eram feitos em até 3 dias. Depois de 3 dias eles sepultavam, porque aí eles têm a certeza de que não aconteceu, o espírito não voltou. Para que todos tivessem a certeza que a ressurreição foi feita por Jesus, foi feita por Deus. Ele chegou no quarto dia, para deixar claro que aquilo que vem do céu não depende daquilo que a humanidade acredita ou deixa de acreditar. O que vem do céu é a verdade, e Deus faz no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, quando ele quer. E Deus então fez, ressuscitou Lázaro, e a fé das irmãs e de todos aqueles que estavam ao redor foi fortalecida. Mas eles tiveram que esperar, a agonia de ver o irmão. Morreu, primeiro dia não aconteceu nada, Jesus não chega. Segundo dia não acontece nada, Jesus não chega. Terceiro dia não acontece nada, Jesus não chega. Aquele que podia ressuscitar não chega, porque Jesus não chega dentro da lógica, Jesus chega fora da lógica. Jesus chegou para fazer o sobrenatural. E é o que Ele pode fazer na tua vida, mãe, na vida dos seus filhos, assim como Ele fez na vida dessa mulher. E essa mulher foi uma mulher que lutou com Deus e foi transformada pela fé. Porque quando ela quis o socorro da filha, Jesus disse para ela: olha, eu vim para o povo de Israel e não convém que eu dê do pão da mesa para os cachorrinhos. E essa mulher então, ela disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. A fé dessa mulher foi reconhecida por Jesus, quando Ele olhou para ela e falou assim: é, mulher, grande é a tua fé. Porque tudo que você viveu aqui, tudo que você passou aqui, nada disso foi capaz de te parar numa luta comigo, numa luta daquilo que eu disse, numa luta daquilo que eu deixei claro, numa luta daquilo que eu ignorei, daquilo que eu não disse. Você lutou comigo, e agora então você vai saber que eu sou Deus sobre todas as coisas. Então seja feito como você disse. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento a filha dela foi curada. Sabe o que eu vejo aqui para a gente concluir? Eu vejo aqui que
essa mulher saiu dali da presença de Deus e ela voltou para casa. E essa mulher, essa mãe, ganhou uma filha curada, mas essa filha ganhou uma mãe transformada. Ganhou uma mãe que lutou com Deus, que conheceu seus limites, que conheceu a sua fraqueza, mas principalmente alguém que conheceu um Deus que é invencível, mas que se deixou vencer, para que ela pudesse entender quem Ele era. Um Deus invencível que se deixa vencer por amor a nós. Um Deus que se deixou ser derrotado numa cruz, para que no terceiro dia pudesse ressuscitar. A vergonha da derrota no primeiro dia foi a certeza da vitória no terceiro dia. A vergonha da derrota, da crucificação, da humilhação de um Deus invencível que por um momento se deixou vencer, para dizer para mim e para você que Ele continua invencível, mas que Ele tem prazer em ser vencido por nós, para ser conhecido por todos nós. A vitória na cruz passou pela derrota do sepulcro. A vitória na cruz passou por 3 dias morto, enterrado no sepulcro. A vergonha da derrota só precedeu a vitória eterna de Deus sobre todas as coisas. E é essa vitória que o Senhor quer te entregar. A vitória de quem luta com Ele. Luta por outro. E que lutando por outro conhece as suas fraquezas, seus limites, conhece a sua coragem e se transforma em alguém preparado. Porque esse é o Deus que governa sobre tudo. Queria ter uma palavra de oração para a gente encerrar. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela maternidade, a dádiva que o Senhor deu às mulheres de gerar. Obrigado, Deus, porque o Senhor revela a sua igreja na figura materna. Uma igreja que tem um útero fértil, capaz de gerar, capaz de cuidar, mas que precisa, em alguns momentos, também lutar com o Senhor, para se autoconhecer de novo, para entender as suas fraquezas e os seus limites e a sua coragem, para insistir com um Deus invencível que se deixa vencer, para que essa vitória possa ser conhecida de todos. Um Deus que triunfou sobre a morte, mas que em um certo momento passou por ela para nos dar a vida eterna. Em nome de Jesus, Deus, abençoe cada mãe aqui essa noite. Abençoe cada filho. Traz de volta em nós esse desejo, esse senso de maternidade, esse amor materno, da figura que ainda representa e sempre vai representar, e que vai trazer sempre direção para os filhos, sejam eles biológicos ou espirituais.